Quero ler um texto com os irmãos. Eu estava finalizando a palavra do domingo passado e já preparando a série desse próximo mês, que é uma série que nós vamos falar sobre os céus abertos sobre esta igreja. Amém? E Deus me incomodou muito para que eu falasse sobre esse tema. Eu já até preguei isso daqui. Eu não sei se a gente estava no hotel ainda, sinceramente eu não me lembro. Os 7 derramamentos de sangue de Jesus sobre a terra. Queria pedir para que você se aquietasse agora. Se possível, todos assentassem, tomassem os seus lugares aí, por favor. Se não tem lugar aí atrás, aqui na frente tem alguns lugares. Hebreus capítulo 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Você pode dizer amém? Nós vemos então claramente que o sangue de Jesus, ele resolve definitivamente o problema, e eu ousaria dizer que o maior problema do homem, da humanidade, que foi a sua separação com Deus. E aqui então o livro de Hebreus está nos dizendo que por esse sangue, nós agora podemos com intrepidez entrar no Santo dos Santos e nos conectar novamente com Ele. Apocalipse capítulo 12, verso 11, foi o texto que nós abrimos o culto nesta manhã. Ele vai falar também de uma outra característica do sangue de Jesus. Apocalipse capítulo 12, verso 11, diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o sangue de Jesus é uma poderosa arma de guerra. Nós precisamos então entender isso, irmãos, porque muitas vezes nós relacionamos o sangue de Jesus só com aquela imagem religiosa que herdamos de um Cristo que foi crucificado e com um rosto de muito sofrimento ali, e nós muitas vezes nos perdemos em toda a magnitude e toda a profundidade do sangue de Jesus sobre a terra e sobre as nossas vidas. Eu ainda estou percebendo um certo barulho aqui, e eu queria pedir para que a gente tentasse nos conectar aqui, por favor. Nós precisamos então entender que o sangue de Jesus, ele é uma arma de guerra. Só que essa arma só vai ter eficácia e ela só vai cumprir o seu propósito na sua vida se você a utilizar de uma maneira correta. Esse texto de Apocalipse então fala de mim, de você, que nós o vencemos o diabo pelo sangue do Cordeiro. E aí então a gente precisa entender que Jesus, ele sabia muito bem a que veio aqui nessa terra. Ele não veio passear, ele não veio aqui ver a possibilidade de ter um momento aqui na terra e ver se daria ou não certo. Ele veio com um propósito. Ele veio resgatar
as chaves da morte e do inferno. Abra sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 18, e você vai entender esse propósito, então, de Cristo. E aquele que vive, diz: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então Jesus, ele veio à terra porque ele precisava resgatar essas chaves na mão, porque a terra foi dada ao diabo através do pecado, quando o homem entregou a terra ao inimigo. Quando Jesus então vem e ele morre aqui, ele derrama o sangue sobre a terra, ele toma essa autoridade sobre a terra, mas muito mais do que somente essa autoridade sobre a terra, ele também tem para si as chaves da morte e do inferno. Tem um versículo que eu gosto muito, que diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte. Ele venceu a morte, e ele tomou então as chaves da morte, e ele agora tem toda a autoridade nos céus e na terra. Mais do que isso, e nós já estamos falando disso desde julho, nós estamos batendo muito nessa tecla aqui na igreja. Deus então, ele pega esse poder que há em Cristo, e Efésios capítulo 1, do verso 19 ao 23, vai nos dizer que Jesus, ele pega esse poder que há sobre ele, e ele transfere esse poder para quem? Para a igreja, para que a igreja seja a plenitude da manifestação do poder de Deus sobre a terra. Então você que está aqui, que faz parte dessa igreja, você que se sente igreja de Deus, você precisa entender: existe um poder sobre a tua vida, existe um poder que emana de você, existe um poder que ele precisa sair de você e se manifestar sobre a terra com muita autoridade. Você não é mais um qualquer um, você não é um ninguém, você não é mais um desprovido de graça, para não dizer a palavra que muitos aí dizem como um palavrão. Você é alguém que foi resgatado, comprado com preço de sangue, e você não é uma pessoa isolada agora, sem nenhum propósito. Você foi inserido num corpo chamado igreja pelo sangue de Jesus. E o diabo então sutilmente tentou minar o poder dessa igreja, tentando convencer as pessoas que não é importante estar numa comunidade, não é importante estar conectado a um corpo. Você só manifesta esse poder que estamos falando, da glória de Deus sobre a sua vida, quando você é inserido num corpo. E isso se dá principalmente ou unicamente pelo batismo, que é quando nós nos identificamos com a morte de Jesus e somos então colocados no corpo de Cristo na terra. E só existe um corpo de Cristo estabelecido na terra, e esse corpo é chamado então de igreja. Por isso, se por acaso em algum momento passou pela sua cabeça, ou por um instante você chegou a cogitar a ideia de que estar na igreja não é tão importante assim, coloque a mão na sua cabeça e diga assim: sai da minha vida todo pensamento tentando me roubar da presença de Deus. Porque, deixa eu te dizer uma coisa: se você não gosta de estar na igreja, como é que você pode querer ir para o céu? É contraditório, porque a igreja é um pedacinho do céu na terra, pelo menos deveria ser. Então, como é que eu posso dizer que eu quero ir para o céu, se eu não quero estar na igreja? E aí eu fico imaginando como que vai ser o dia do arrebatamento, por exemplo, quando Jesus vier buscar a sua noiva. Se ele vai escutar algumas pessoas: Senhor, hoje não, me dá mais um tempinho aí, porque afinal de contas hoje, domingo de manhã, só quer me buscar domingo de manhã.
Porque muitas pessoas estão dizendo isso, em outras palavras, hoje para Deus, e dizendo o seguinte: hoje eu não vou na igreja não, porque está um tempinho tão gostoso hoje, calorzão parece que está diminuindo, então hoje não. E aí a gente então começa a negociar algumas situações da nossa vida e não entendemos que Ele está nos conectando a um propósito eterno muito maior do que esta terra. Deixa eu te dizer algo: se você acha que você só veio aqui para viver essa vida, você está certo. Você precisa ir atrás dos seus prazeres e das suas aspirações, e isso vai te fazer muito bem. Mas se você entende que você é uma pessoa eterna, você tem a eternidade plantada dentro de você, você precisa entender que estar aqui é uma maneira de você estar conectado com os céus. E só existe uma forma, irmãos: é o sangue de Jesus que abre um novo e vivo caminho. Esse sangue de Jesus, então, ele tem o poder de nos conectar novamente com Deus. E eu queria então falar dessas 7 manifestações do sangue de Jesus sobre a terra. Primeira, Lucas capítulo 22, do verso 43 e 44. É o primeiro momento onde o sangue de Jesus é derramado, e muitas vezes nós não nos apercebemos do que aconteceu aqui. Olha só, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Jesus aqui, irmãos, ele ficou tão agoniado, ele ficou numa postura de sofrimento tão grande, que a Bíblia fala que ele começou a suar gotas de sangue. E o que é interessante é porque nós precisamos entender que esse primeiro derramamento de sangue, então, ele vem para restaurar a fidelidade a Deus que foi perdida lá no Éden. Jesus então, ao derramar gotas de sangue através do seu suor, ele está restaurando a possibilidade da fidelidade do homem diante de Deus. E eu não sei se você se lembra, quando Deus vem estar com o homem ali no Éden, que o homem havia acabado de pecar, é liberada uma palavra sobre o homem dizendo o seguinte: do suor do teu rosto comerás o teu pão, e por tua causa maldita será a terra. O que Jesus vem fazer então com esse primeiro derramamento de sangue? Ele vem restaurar a nossa fidelidade a Deus. Como o pecado trouxe uma maldição, e o suor agora passa a ser um sinal de algo que entrou na nossa vida pelo pecado, Jesus então, no momento de agonia aqui no Getsemane, ele restaura essa fidelidade a Deus. Aqui é o lugar onde nós podemos mais uma vez dizer sim para Deus: faça em mim a tua vontade. O sangue então que brota dos poros de Jesus ali e é derramado então sobre a terra, ele tem o poder de curar a mim e a você de todo espírito de traição. Ele tem o poder de nos limpar de toda dor da traição e de toda dor da infidelidade. E eu quero aqui nessa manhã declarar que sobre mim e você, esse sangue derramado pelo suor do rosto de Jesus é aplicado na nossa vida, e nós somos então purificados de todo o pecado de traição e de infidelidade a Deus. Você pode dizer amém por isso? Segundo derramamento de sangue também está em Lucas capítulo 22, versos 63 e 65. Diz assim: os que detinham Jesus zombavam dele e davam-lhe pancadas.
E até os 65, vendando-lhe os olhos, diziam: profetiza-nos, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Há uma grande possibilidade dessas pancadas que Jesus está recebendo aqui ser no rosto dele, porque as costas dele estavam dilaceradas por causa dos açoites que ele recebera. Então aqui os soldados romanos, eles chegam em Jesus e eles começam a zombar de Jesus, e possivelmente o lugar em que eles começam a espancar Jesus é no rosto de Jesus. E historicamente se acredita que esse espancamento foi tão violento ao ponto de desconfigurar o rosto de Jesus, a ponto de 2 discípulos dele, depois lá na frente, não conseguir identificar que era Jesus. Eu entendo então, irmãos, que esse sangue que foi derramado aqui sobre o rosto de Jesus, por causa das pancadas que foram lhe dadas, diz respeito à nossa identidade. Quantas vezes sofremos pancadas da vida, pancadas de situações adversas que nos acometem, sejam pessoas próximas ou não, e isso vai nos desconfigurando e vai roubando a nossa identidade e vai nos impedindo de viver realmente para o propósito qual nós nascemos. Esse sangue então derramado de Jesus aqui, pelo espancamento do seu rosto, ele veio para nos restaurar a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. Você pode dizer amém por isso? Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus pode, pelo sangue de Jesus, restaurar a sua identidade como filho legítimo de Deus. Mas eu entendo também que esse sangue, ele vem para colocar a autoestima de cada um de nós no equilíbrio. Porque como é fácil sermos desalinhados na nossa autoestima. Como é fácil, principalmente, pensar muito menos daquilo que Deus espera de nós, não é verdade? Quem aqui tem esse problema? Só eu? Só eu, amor. Os irmãos estão me ouvindo? Você está entendendo o que eu estou perguntando, ou é porque você é muito bem curado? Eu perguntei quem tem problema com autoestima e muitas vezes você não se vê como você verdadeiramente é em Deus. É só eu? Ah, bom. Achei que eu estava sozinho nessa. E aí, parece que qualquer palavra de pessoas serve para desalinhar a nossa verdadeira identidade em Deus. Qualquer julgamento que recebemos de alguém, por exemplo, qualquer crítica que muitas vezes recebemos de alguém, nos desalinha e nos coloca fora do propósito. E basta às vezes um comentário feito de uma forma indevida, que a nossa vida é todinha desalinhada no dia, e parece que o dia não presta mais. Só que agora nós estamos lidando com uma realidade reversa também. Pessoas que estão sofrendo pela falta de comentários virtuais. Aí ela vai, posta lá uma fotinha ou alguma coisa, na expectativa de ser muito bem curtido. E aí, ela vai lá no, eu não sei como é que fala isso, stalkear. E aí ela vai lá no Instagram de alguém e ela vê que determinadas pessoas têm muitas coisas curtidas. Vou pegar como exemplo ali a Janaína, por exemplo, né? Posta lá ela fazendo almoço todo dia, irmãos. E tem um monte de gente que curte a Janaína. Aí eu vou lá e posto eu fazendo almoço, ninguém curte as minhas fotos. E aí então eu começo a achar que por causa disso, a Janaína é melhor do que eu. E para fazer comida ela é mesmo. Mas aí a gente permite então que essa falta de comentário desalinhe a nossa autoestima. Estão entendendo o que é que eu estou falando? Estão entendendo? Às vezes, por exemplo, o Gesi posta algo e eu vou lá e faço um comentário. Legal, Gesi, que bom e tal. Aí eu posto algo e o Gesi não fala nada.
Aí eu começo a sofrer, achando que o Gesi não me ama como eu amo ele, porque ele não comenta a foto que eu coloquei. Estão entendendo isso, irmãos? Essa paranoia que nós estamos entrando? Isso é real para vocês? Isso existe? No mundo de vocês isso existe? O sangue de Jesus, ele pode nos libertar dessa desconfiguração da nossa identidade. Terceiro derramamento de sangue. Sangue que brotou da cabeça de Jesus quando a coroa de espinhos foi colocada. Isso fala de conquista. Está lá em Mateus capítulo 27, verso 29, que diz assim: tecendo uma coroa de espinhos, puseram-la na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, Rei dos Judeus. A começar pela coroa, que foi colocada de uma maneira justamente para denegrir a imagem de Jesus como Rei dos Judeus. Sabe o que eu entendo, irmãos? Se o primeiro Adão, por causa do pecado, ele recebe então a consequência daquele pecado, e é liberada sobre ele uma palavra dizendo: maldita é a terra por tua causa. Jesus é chamado de o último Adão. E em Jesus então, é como se Deus estivesse dizendo: por tua causa, ó Jesus, bendita é a terra por tua causa. E agora, nós entendemos então que essa coroa de espinhos e esse sangue que é derramado quando é colocada essa coroa sobre a cabeça de Jesus, está nos devolvendo a autoridade de dominar a terra. Está nos devolvendo a autoridade de sermos conquistadores do reino de Deus sobre a terra. Está nos devolvendo então a autoridade de pisar nessa terra e dizer: guardai e dominai a terra que eu estou colocando sobre a vida de vocês. É Deus dizendo para mim e para você: eu estou te levantando como um conquistador do reino dos céus se manifestando na terra. Você foi escolhido para ser um embaixador dos céus aqui na terra. Você pode conquistar uma nova terra para glorificar a Deus através da sua vida. Você pode dizer amém por isso? E aí, nós entendemos então que quando Jesus recebe aquela coroa e aquele sangue então é derramado, é Ele dizendo para mim e para você: não desanime. No mundo você terá aflições, mas tenha bom ânimo. Eu estou vencendo o mundo agora. Tenha bom ânimo, você vai vencer também. Você pode dizer isso para o seu irmão: não desanime. Rei, não desanime. Se você falar para a mulher, fala: rainha, não desanime. Você vai vencer. Diga: você vai vencer. Diga mais uma vez: você vai vencer. Você crê nisso? Quarto derramamento de sangue. O sangue que brotou das costas de Jesus. Isaías capítulo 50, verso 6. Olha que interessante esse texto. Eu nunca tinha atentado para ele dessa forma. Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Irmãos, não foi os soldados que resolveram açoitar Jesus. Ele ofereceu as costas como se ele estivesse dizendo: pode bater. Pode bater. Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas o chicote que os soldados romanos usavam naquela época, ele era um chicote um pouco diferente. Ele era entrelaçado como trança de couro. Na ponta ele tinha uma bola de ferro, que era para trazer um peso. Depois vinha mais um pendão, que vinha pedaços de ossos
altamente cortantes. E a cada açoite que Jesus recebia, pedaços da carne de Jesus saía na ponta daqueles ossos. E ele recebeu então 39 açoites, digamos assim, que era o suportável para uma pessoa não desfalecer imediatamente. E aí, Isaías 53, verso 5, vai nos dizer que esse sangue que é derramado nesse momento, ele tem um objetivo. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É presente. Aqui não está dizendo pelas suas pisaduras seremos sarados. Aqui está dizendo que pelas suas pisaduras nós somos. É presente. É você então se apropriar hoje, agora, desse sangue que foi derramado e dizer: eu recebo a cura para a minha vida. 1 Pedro capítulo 2, verso 24 também diz algo muito interessante. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Você pode dizer amém por isso? Quinto derramamento de sangue, o sangue das mãos de Jesus quando elas foram crucificadas. Lucas capítulo 23, verso 33, diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. Esse sangue que é liberado através das mãos de Jesus, nos fala de sermos resgatados pelas obras da justiça. Tem o poder então de nos fazer novamente produtivos para Deus. Esse sangue então pode ativar em mim e você os dons e os talentos que recebemos na presença de Deus e que estão adormecidos. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: o que você tem feito com os dons e talentos que o Senhor tem colocado em suas mãos? Cada um de nós, pelo menos um dom, receberemos das mãos de Deus. Faça assim com as suas mãos. Fique olhando para elas. O que você tem nas mãos? Olhe para as suas mãos com muita seriedade. O que é que você tem nas mãos? Quais são as habilidades? Quais são os dons que você acredita que você tem? Aquilo que você é bom para fazer? O que é que você tem feito com os dons e talentos que Deus está colocando nas suas mãos? O sangue que foi derramado na cruz, quando Jesus foi crucificado, é o sangue que nos livra de toda a incredulidade e nos leva a acreditar novamente em sonhos que podem dar certo. Olhe para suas mãos e veja sonhos que Deus está colocando aí para você. Sonhos que um dia Ele colocou no seu coração e que talvez você abandonou. Sonhos que talvez você um dia deixou que o seu coração fosse aquecido por eles, mas que com o passar do tempo você desistiu. E nessa manhã o Senhor está dizendo: eu posso ativar os teus sonhos novamente. Eu posso levar você a sonhar novamente. E eu posso fazer você acreditar que eu tenho novos sonhos para você. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado, dizer para ela: Deus tem novos sonhos para você. Amém? Sexto derramamento de sangue sobre os pés que foram crucificados. Isso tem a ver com propósito. Isso tem a ver com
o sangue que foi derramado, que nos permite encontrar o caminho correto e cumprir o propósito para o qual nós fomos criados. Josué capítulo 1, verso 3, diz algo muito interessante para Josué, num momento muito específico da sua vida, mas isso também diz respeito a mim e a você. Todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, eu vou dar a você, como eu prometi a Moisés. Sabe, irmãos, nós precisamos acreditar que Deus plantou em nós um propósito de vida. Nós precisamos acreditar que nós não estamos aqui nessa terra apenas para trabalhar, para pagar os boletos que sempre chegam. E eu quero aqui abrir um parêntese, e eu quero indicar um filme que não é específico sobre esse tema, mas ele nos ensina muita coisa sobre esse tema. Você precisa assistir um filme que está nos cinemas agora, que se chama O Som da Liberdade. É um filme que vai colocar a nossa vida em xeque sobre a clareza de se ter um propósito. Quem aqui já assistiu esse filme? Poucas pessoas. Você precisa assistir. Está havendo um movimento nacional para as pessoas assistirem esse filme, mas também está tendo um boicote para as pessoas não assistirem esse filme. Eu e a Aida fomos assistir ele na terça-feira, e nós compramos o ingresso. Eu comprei ingresso na hora do almoço, fomos com uns amigos nossos para o cinema, e aí terminando o filme, na hora que a gente estava quase saindo da sala, a gente começou a conversar com um casal que estava lá, e eles estavam nos contando que eles foram comprar ingresso para o filme, e na tela estava dando como ingresso esgotado, como se todos os ingressos tivessem sido vendidos. Eles então compraram ingresso para um outro filme, de uma outra sala, e aí foram para a nossa sala, aonde nós estávamos assistindo, e a nossa sala não estava cheia. E eles falavam que muitas pessoas também tentaram comprar ingresso lá fora, mas não conseguiam comprar porque dizia que a sala estava lotada, o que não era verdade. Você precisa assistir esse filme, por vários motivos. Ele fala sobre uma história verídica de um homem que ele tem uma clareza muito grande do seu propósito na vida, e ele vai resgatar então crianças que são vendidas para o tráfico de abuso sexual infantil. É um filme pesado, ele não é um filme delicioso de se ver, mas ele é um filme que nos choca com esse mundinho nosso de querer só os nossos prazeres, só as nossas satisfações pessoais. E esse homem então, ele encarna um propósito de ajudar uma criança, pelo menos, que havia sido vendida para um outro país, não era nem de cidade, é um outro país. Ele então, não vou falar mais porque senão eu vou dar spoiler aqui. Mas assista, vale a pena. Eu decido, irmãos, sou eu que decido se eu quero viver ou não o meu propósito. Pais, você precisa ativar uma clareza de propósito na vida dos seus filhos, e você precisa alinhar os teus filhos a viver o propósito para o qual ele nasceu. A Bíblia fala: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Nós devemos ser os arqueiros que vamos lançar os nossos filhos para alcançar o alvo para o qual eles nasceram. Então você é pai, você diz assim para mim: mas como eu vou saber qual é o propósito do meu filho, sendo que eu não sei nem qual é o meu? Primeira coisa, criando vergonha na cara, buscando a Deus e parando de dar desculpas de Joãozinho sem braço para não viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Porque, irmãos, não há quem não esteja na presença de Deus que não tenha uma clareza de propósito para a sua vida. Quer saber qual é o propósito da sua vida? Dobre o joelho, busque a Deus, Ele vai falar com você. Amém? E não venha com essa desculpa para mim que o propósito da sua vida é trabalhar para sustentar a sua família.
Isso é diminuir demais o poder de Deus na sua vida. Isso é fazer de Deus uma pessoa muito pequena para o seu mundinho. Você é chamado para mais do que isso. Por último, o último sangue que foi derramado de Jesus é um sangue que traz muita confusão entre as pessoas, porque ele é um sangue que veio misturado com água. É quando o soldado injeta uma lança do lado de Jesus e sai então sangue e água. Eu não quero ter nenhuma pretensão de falar aquilo que eu não domino. Tem médicos aqui no auditório que talvez tenham até mais propriedade para falar, mas eu fui buscar uma explicação científica para isso. E o que eu achei dentro de um site seguro que eu tenho o hábito de pesquisar. E se eu estiver falando besteira, eu tenho muita vergonha na cara para depois falar, irmãos, aquilo que eu falei não é verdade, porque um profissional da área depois veio e me corrigiu. Mas dizem que antes da morte, o batimento cardíaco acelerado pode causar um choque que é chamado de choque hipovolêmico, que faz com que um líquido se acumule num saco que reveste o coração e os pulmões. Essa coleta de líquido na membrana ao redor do coração é chamada de derrame pericárdico. E a coleta de líquido derramada ao redor dos pulmões é chamado de derrame pleural. Isso explica então quando a lança é penetrada no lado do corpo de Jesus, perfurando tanto o pulmão quanto o coração, sangue e água saíram de Jesus. Mas, para mim, isso também tipifica duas coisas extremamente importantes. Sangue e água aponta para a humanidade e a divindade de Jesus. Aponta para o batismo e a morte de Jesus. É Deus nos dizendo o seguinte: só há uma maneira dessa morte também ser a sua morte. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Só há uma maneira da morte de Jesus também ser a sua morte, que é através do batismo. Cuidado para você não menosprezar a importância do batismo na sua vida. E eu aconselho você que não é batizado nas águas ainda, a me implorar para que você seja batizado ainda esse ano. Porque quando eu me batismo, eu estou dizendo publicamente o seguinte: eu aceito o plano perfeito de Deus de me inserir através do batismo na morte de Jesus. E nós vamos agora, também abrindo um outro parênteses, começar na próxima quarta-feira o nosso novo estudo bíblico sobre Romanos. E se você quer aprender um pouco mais sobre o que Paulo pode nos ensinar sobre Romanos, venha às quartas-feiras participar conosco, toda quarta às 20 horas. Esse sangue então derramado do lado de Jesus, ele tem o poder de nos dar um novo coração. Você pode dizer amém por isso? Com esse derramamento de sangue, Jesus está dizendo para mim e para você: eu estou te oferecendo a oportunidade de se tornar filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Só há uma forma de você ser feito filho de Deus, é através de Jesus Cristo de Nazaré. E só há uma forma de Jesus Cristo, Filho de Deus, ser o caminho para você se tornar filho de Deus também. É quando você publicamente o recebe e entrega a Ele a sua vida.